Boa noite, estamos aqui com a professora Mariana. Professora, qual a sua formação acadêmica? Boa noite, sou Mariana Stanilau, sou professora da rede pública municipal, tenho formação em pedagogia e tenho uma especialização em educação infantil e alfabetização. Fale um pouco sobre sua história, o início de sua escolaridade. Houve algo que lhe motivou ou lhe levou a pensar em ser professora? Bom, pensar, eu nunca pensei em ser professora, mas eu venho de uma família muito humilde em que meu pai dava muito valor à educação e ele fazia de tudo para comprar livros, para me incentivar a estudar. E com isso eu cresci com aquela vontade de estudar e com isso a vontade de repassar para as crianças, né, para as outras pessoas também. Como foi o seu processo de formação durante a graduação? Você lembra de alguma dificuldade que tenha lhe exigido muito esforço? Esforço no deslocamento, porque eu morava em um município e fazia a graduação em outro município, em que eu tinha que me deslocar todos os dias e voltava muito tarde para casa, chegava em casa à noite já, e essa era a dificuldade, porque eu ficava muito cansada e no outro dia eu tinha que entregar trabalho, tinha que fazer alguma coisa para apresentar, e essa era a dificuldade maior, pelo deslocamento. Como foi o seu processo de formação durante a graduação? Você lembra de alguma dificuldade que tenha exigido muito esforço? Como a senhora avalia sua prática de docente inicial, considerando que a senhora aprendeu na graduação? Eu tive uma graduação muito boa, então como eu já trabalhava como professora, eu não tive muita dificuldade. Aprendi no dia a dia muitas coisas e o que veio com a graduação foi mais a parte teórica, né? Porque a parte prática eu já tinha muito e algumas coisas eu só fiz relacionar com a parte teórica. E atualmente, como a senhora avalia sua prática de docente? A vida de docência é um eterno aprendizado, né? E todo dia a gente aprende com as crianças, todo dia a gente se renova e criança é diferente uma da outra, criança aprende diferente uma da outra e a gente tem que buscar mecanismo para suportar essas mudanças das crianças, né? Da cabecinha das crianças, que a gente tem que se adequar a elas, e não elas que têm que se adequar a gente. Então a gente tem que procurar formas de buscar ensinar aquela criança no mundo dela, o que ela precisa para ela aprender. Não é o que eu tenho que eu já tenho pronto para ela, eu tenho que ver o que é que ela precisa e é a busca disso para propor o melhor aprendizado para essa criança. Conte uma experiência bem-sucedida no exercício da sua docência. Bom, eu gosto muito de trabalhar com brincadeiras e jogos e eu tive uma experiência muito boa porque a criança, ela com certeza ela aprende melhor brincando e eu coloco, né, um texto no quadro e faço dois grupos de criança para fazer a competição. Eles gostam muito também de competição, claro que com uma conversa antes, porque é uma brincadeira, para não levar a criança a ficar triste e se perder, né? E aí eu falo uma palavra e eles vão achar no quadro essa palavra. É uma brincadeira muito animada, faz muito barulho e é assim que eu gosto de trabalhar, com criança que faz barulho na hora certa e que eles aprendem muito com isso. Fale-nos sobre alguma experiência desafiadora em sua carreira. Desafiadora é sempre ter que alfabetizar uma criança que seja mais difícil da gente alfabetizar. Hoje em dia a gente tem vários laudos, várias crianças com dificuldades, né? E eu nunca me interessei por
especialização na área dessas especialidades, né, de crianças com dificuldades. Mas as crianças que a gente pega, cada uma tem a sua dificuldade. E é muito, muito gratificante quando a gente consegue ver aquela criança lendo, aquela criança interpretando, aquela criança dando pra gente o que a gente quer, né? Que a gente dá para ela e recebe em troca, né, o aprendizado que a gente espera. Esse é o desafio maior, é a alfabetização mesmo das crianças com mais dificuldade. A senhora já improvisou alguma metodologia durante suas aulas e que tenha percebido algum êxito? Eu improviso muito, principalmente brincadeiras, porque na hora que eu estou fazendo meu plano de aula, às vezes eu não lembro, eu não tenho não vem na minha cabeça aquela brincadeira, mas na hora que eu estou dando a aula, eu consigo inventar uma brincadeira na hora, um jogo na hora, que dá muito êxito e as crianças gostam muito. Considerando o desenvolvimento das tecnologias da informação e a comunicação, na educação, como a senhora utiliza essas tecnologias em suas práticas de docente? Bem, a gente usa muito, né, as tecnologias, hoje em dia a gente não tem como fugir disso. E ultimamente eu conversei muito, dei uma aula sobre aquecimento global e a gente conversou muito na sala, fizemos toda a aula durante toda a tarde e pedi que eles fizessem uma pesquisa, né, junto com os pais, junto com uma pessoa adulta, pegasse o celular, né, e fizesse uma pesquisa sobre o assunto, sobre aquecimento global, sobre a camada de ozônio, sobre a COP30, né, que vai ser uma conversa muito, muito grandiosa que vai ter aqui no nosso Pará, aqui em Belém, e foi muito produtivo. Eles fizeram, apresentaram na sala e eu percebi assim que eles tiveram um empenho muito grande no trabalho e que foi muito bem assimilado por eles. A senhora já pensou em desistir de ser professora? Você já pensou qual a circunstância que levou a pensar nisso? A gente tem muitos momentos de altos e baixos, né, nessa profissão e com certeza já pensei muito em desistir. Quando tem um problema assim, de falta de reconhecimento, não das crianças, né, porque criança ela sempre reconhece, ela sempre está ali, ela é o termômetro, né, da nossa profissão. Mas existe muita falta de reconhecimento, tanto de políticos quanto da própria escola mesmo, colegas de trabalho, e a gente se sente muito desmotivada. Mas a gente entra na sala de aula e é com as crianças que a gente recarrega a nossa bateria. O que a senhora diria aos alunos que estão no início de sua licenciatura? Muito trabalho, muito trabalho, muita